E se eu te dissesse que, segundo uma das correntes éticas mais influentes da história da filosofia, matar uma pessoa pode ser considerado certo, enquanto descansar no domingo pode ser considerado errado? Esse é o utilitarismo, a ética que não se preocupa com as intenções ou com a regra, mas com o resultado. O certo é aquilo que gera mais felicidade. A ética é o ramo da filosofia que responde à questão: o que devemos fazer? Então é uma reflexão sobre a ação humana, mas não recorrendo necessariamente à lei ou à moral pessoal religiosa. É a busca por um critério racional para definir o que é certo e o que é errado. Desde a antiguidade são oferecidas diferentes respostas para essa questão. Por exemplo, Aristóteles propunha que o centro da reflexão ética deve ser o cultivo das virtudes. Já Kant, na modernidade, vai dizer que o centro da reflexão ética são os imperativos categóricos, regras universais de conduta. Em contraste com essas abordagens, nós temos o consequencialismo, que é a visão que nós devemos priorizar nesse cálculo moral os resultados da ação. Dentro do consequencialismo, nós temos o utilitarismo de Bentham e Mill como o exemplo mais importante de consequencialismo. A ideia central é simples: nós devemos promover o máximo de bem-estar possível e evitar o sofrimento. Ao colocar o prazer e a dor nesse cálculo sobre o que é certo e o que é errado, eles estão propondo não uma teoria ética abstrata, mas um cálculo concreto para informar as nossas ações. Esse é o que eles chamam de princípio da utilidade: reconhecer o prazer e a dor como um bem e um mal em si mesmos, e como consequência, efeito natural de qualquer ação humana. Às vezes a sua ação causa tão pouco prazer ou tão pouca dor que você nem considera, mas toda ação causa isso em si ou nos outros. É claro que na hora de decidir o que fazer, você não vai abrir um Excel e fazer uma conta. Para a maior parte das questões éticas, nós temos algumas intuições morais, um senso comum da moralidade, que vai ajudar muito bem. A questão são os grandes dilemas éticos. Questões mais profundas, como eutanásia, aborto, alocação de recursos e por aí vai. Outra coisa importante é quando você fala de mais de um sujeito, exige uma imparcialidade. Então não importa para o cálculo moral de Bentham e Mill se eu estou falando do rei da Inglaterra ou de um plebeu qualquer ou de um criminoso. Toda pessoa que experimenta prazer e dor conta como um. E isso inclui também os animais, já que eles também são capazes de sentir prazer e dor. A consequência ética disso, então, é que o utilitarismo vai rejeitar hierarquias e privilégios. Todos devem ser considerados como iguais, e a única grande questão é o efeito das ações sobre esses iguais. Qual ação maximiza o bem-estar e qual causa mais sofrimento. Não é à toa que Bentham e Mill eram extremamente progressistas para a sua época e eram contra certos preconceitos sociais, como, por exemplo, proibir a educação feminina ou considerar homens e mulheres como desiguais no reino aí da política. E a ideia era essa mesmo, não só fazer uma ética, mas também uma ferramenta de transformação social que possa orientar e permitir aí que as coisas mudem para melhor. Bom, então como a gente faz esse cálculo? Para fazer esse cálculo, o Bentham vai propor 7 critérios diferentes. O primeiro critério é a extensão, diz respeito ao número de pessoas afetadas. Então você pensa aí no dilema do bondinho, uma pessoa para morrer ou 3. 3 são mais pessoas de maior extensão. O efeito dessa tragédia, então isso é pior se acontecer. Então a gente deve optar por puxar a alavanca, fazendo com que apenas uma pessoa morra. O segundo critério é a intensidade do prazer ou da dor. Então uma dorzinha de cabeça é bem menos intensa do que uma grande enxaqueca. Então se eu tiver uma ação que vai causar uma dor leve ou uma dor muito grande, eu devo priorizar a ação que vai causar uma dor leve, que aí o mal será menor. O terceiro critério é a duração. Esse aí não precisa nem explicar, né? Quanto tempo vai durar esse prazer e essa dor. Outro critério é a certeza. Quão certo é o efeito de acontecer. Então, se eu puxar um gatilho, é bem certo que vai disparar uma bala. Existe a chance de travar? Existe, mas é bem pequena. Já outras coisas que eu posso fazer, querendo o bem-estar dos outros, tem baixa chance de ajudar. Então, eu não devo fazer essas coisas.
ou priorizar essas coisas. O que também está relacionado com a proximidade, no sentido de, entre a ação que eu faço e o efeito ocorrer, existe quanto tempo entre uma coisa e a outra? Diferente da duração. A duração é o tempo que perdura a dor ou o prazer. A proximidade é, eu fiz a ação agora, quanto tempo para o efeito se realizar? Porque se o tempo for muito longo, nesse meio tempo, alguma coisa pode anular os seus efeitos. Então essa seria uma ação pior. Já uma ação que gera o prazer imediatamente é bem melhor. E por fim nós temos a fecundidade e a pureza. Um prazer fecundo gera outros prazeres no futuro. Uma dor fecunda, por exemplo, ir malhar, ela gera outras dores, ela gera outros prazeres no futuro, saúde. E do outro lado, a pureza é o inverso. Um prazer impuro, como por exemplo injetar heroína, causa vício e causa outros problemas secundários, dependendo aí se eu estou compartilhando a agulha. Então ela é um prazer, mas é um prazer impuro porque gera dores no futuro. E aí, usando esses 7 critérios, você pode analisar qualquer ação e a partir disso fazer um cálculo daquela que tem o máximo de bem-estar, que é o que você deve optar. Se você está aqui porque você é candidato do PISM-3 de filosofia, pessoal aí que vai fazer economia, psicologia, história, administração, coisa e tal, você deve descer aí na descrição do vídeo, ler a pergunta simulada, responder, porque nas próximas semanas, aí, em antecipação para a prova, nós vamos corrigir as respostas que vocês derem e a partir dessas correções vamos orientar quem está certo, quem está errado, quem zeraria, quem não zeraria. O único jeito de garantir que você não vai zerar nessa prova, que todos os anos deixa milhares de pessoas desclassificadas, porque o pessoal não leva a sério a filosofia e acaba nadando nos 2 primeiros pismos para morrer na praia. Então deixa aí sua resposta, assista as lives quando elas saírem e bora garantir que não vamos zerar. Quem sabe até tirar um notão para ajudar aí para passar. Uma crítica que o Bentham recebeu na formulação original do utilitarismo era que ele era, na verdade, um hedonista. Então a gente vai ter um outro vídeo sobre motivação da ação humana, onde a gente vai discutir especificamente o prazer como móvel da ação, ou seja, essa ideia de que o prazer tem que ser, em primeiro lugar, colocado na conta. Está um pouco aqui presente no utilitarismo, mas o utilitarismo é um pouco diferente, justamente por causa dessa dimensão aí dos outros critérios que a gente falou no bloco anterior. E a crítica do Mill é que nós não podemos considerar somente o prazer e a dor simplesmente, mas devemos considerar também a origem desse prazer e a origem dessa dor. Para o Mill, os prazeres intelectuais, aqueles mais elevados, ligados aí à leitura, à arte, coisa e tal, à busca científica por respostas, eles são mais interessantes, eles são superiores aos prazeres do corpo. O argumento dele é que as pessoas que não têm a prática de experimentar os prazeres intelectuais, elas não têm como distinguir. Mas agora, os intelectuais tendem a preferir prazeres mentais menos intensos do que prazeres físicos. E se eles que experimentaram os dois preferem esses, então provavelmente eles são melhores. É a famosa ideia, né? Quem tem mais bem-estar? Um porco chafurdando na lavagem ou Sócrates perturbado por uma questão filosófica? Esse é o argumento do Mill. Então aí ele adicionaria um último critério que seria esse, a origem, colocando aí uma outra dimensão aí qualitativa para você analisar o curso de uma ação. E aí fica a questão, será que o Mill era nada mais nada menos do que um intelectual frígido e por isso que ele propôs isso? Ou será que ele tem razão e os prazeres mentais, os prazeres intelectuais, como ler um bom livro, ver um bom filme, ficar aí matutando as questões filosóficas, são superiores? De um jeito ou de outro, o utilitarismo não passou sem críticas. A primeira crítica é pegar aí um pouco aquela ideia dos fins justificam os meios. Dependendo do que está do outro lado do dilema, você pode justificar qualquer coisa com o utilitarismo. Então é o babado lá do Thanos lá. Se o Thanos estiver certo e matar metade do universo, for gerar uma era eterna de prosperidade e felicidade, será que a gente está errado em tentar impedir o Thanos?
Então, esse é o primeiro problema. Outro problema é que, por mais que esses critérios sejam bem interessantes para você usar ao refletir, é bem difícil você comparar um prazer e uma dor. Mesmo usando os critérios, não é alguma coisa tão precisa quanto eles fazem parecer. Entre os próprios critérios também, o que vai valer mais, o que vai ser mais importante. Outra questão também é que o utilitarismo não leva em conta certas ideias de direitos fundamentais. Por exemplo, eu tenho direito fundamental à minha privacidade. Mas vamos supor que você aí de casa vem aqui em casa, entra aqui, abre minhas coisas, eu tenho um caderno ali onde eu anoto meus pensamentos, você lê isso, você vê aqui o que tem no meu computador, vê meus e-mails, vê minhas conversas com os meus amigos, e aí depois você entra no carro, entra no avião, vai para o outro lado do mundo e nunca mais a gente se vê, você nunca mais fala do que você viu, nunca revela para ninguém meus pensamentos, você violou minha privacidade. Eu não sei disso e você não vai contar para ninguém, então não tem consequências ruins. Pela lógica do utilitarismo, isso não é ruim, mas ao mesmo tempo violou um direito fundamental. Ele não consegue responder a isso. Então essa é outra crítica. E por fim, o Kant, coitado, recebe a acusação de que a ética dele é extremamente exigente dos pobres dos humanozinhos, que nós não temos capacidade de viver segundo o imperativo categórico. Mas eu diria que quem realmente é exigente é o utilitarismo. Um dia de descanso seu, que você está maximizando a sua felicidade, versus um dia que você poderia, por exemplo, trabalhar e fazer uma doação para uma cozinha solidária ou para um hospital do câncer, ele seria muito mais proveitoso. Então você deveria parar de descansar e começar a trabalhar para acumular dinheiro e fazer essas doações de impacto maior. Então, uma teoria ética que, por exemplo, justificaria uma morte, porque ela vai salvar milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo exige que você não descansa, parece que tem uma distorção fundamental aí sobre o que é certo e o que é errado. De um jeito ou de outro, espero que você tenha entendido que a questão dos resultados ela é relevante. E no caso do utilitarismo, naquilo que o nosso senso comum, as nossas intuições morais não respondem, ele vem oferecer aí alguma coisa para resolver. Talvez a gente possa usar aí, né, temos as ações proibidas, as ações devidas e as ações permitidas. Talvez o utilitarismo sirva como aí complemento a outra ética e sobre essas ações aí que são permitidas, que você é livre ou não para fazer, esse cálculo vai vir para ver o que é melhor. E já coisas mais fundamentais a gente teria que resolver com uma outra visão ética. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário. Você é um utilitarista? Você gostaria de viver num mundo onde o seu assassinato pode ser justificado porque matar você vai salvar milhões de pessoas? Diz aí o que você acha.